Hoje vamos mergulhar na saúde feminina, em um tema que muitas vezes é ignorado pela nutrição convencional. O fato de que a fisiologia metabólica de nós mulheres não é estática. Entender isso vai te ajudar a reduzir os desconfortos de cada fase e trazer um melhor equilíbrio metabólico. Diferente do ambiente hormonal relativamente estável dos homens, nós mulheres operamos em um ritmo com flutuações cíclicas de estradiol e progesterona, que recalibram o nosso uso de energia, carboidratos e gorduras a cada semana. Recentemente foi publicada uma revisão sobre o impacto do ciclo menstrual no metabolismo e trouxe sobre como devemos ajustar a nossa alimentação nas fases do ciclo. O objetivo hoje não é apenas falar de dietas, mas entender como a nutrição de precisão pode nos ajudar a trabalhar a favor da nossa biologia e não contra ela. Eu sou a Janaína Porto Alegre, nutricionista, triatleta e maratonista. E aqui no meu canal eu compartilho estratégias de nutrição para corredores, triatletas, ciclistas e nadadores e todos que, como eu, são apaixonados pela endurance. Você já sentiu que em algumas semanas do mês sua energia está no topo e você domina qualquer treino, enquanto em outras a fome aumenta drasticamente e o corpo parece funcionar em outro ritmo? Isso não é psicológico e não é falta de disciplina sua. A ciência moderna está finalmente comprovando o que muitas mulheres sentem na pele. O ciclo menstrual é um ritmo infradiano dinâmico. Assim como o ritmo circadiano, que funciona a cada 24 horas, o ritmo infradiano ocorre em períodos mais longos, dias, semanas, meses, e funciona como um verdadeiro maestro do nosso metabolismo. Enquanto a maioria das diretrizes nutricionais trata o corpo feminino como se fosse uma versão menor do corpo masculino, e hoje tem se usado muito a frase mulheres não são homens pequenos, a realidade é que nessas flutuações do estradiol, a progesterona recalibra o uso de carboidratos, gorduras e proteínas a cada semana. E se hoje sabemos disso, por que não colaborarmos com ela? Hoje vamos mergulhar em uma revisão científica recente para entender como seu relógio interno dita como você queima energia, lida com insulina e até como seu intestino interage com seus hormônios. Então, prepare-se para parar de lutar contra a sua biologia e começar a trabalhar com ela. Para entender o metabolismo, primeiro precisamos olhar para as fases. O ciclo começa no primeiro dia da menstruação, a fase folicular precoce, onde tanto o estradiol quanto a progesterona estão em níveis baixos. À medida que avançamos para a fase folicular tardia, perto da ovulação, o estradiol sobe, preparando o terreno para uma maior eficiência metabólica. Após a ovulação, entramos na fase lútea, dominada pela progesterona, e é aqui que o cenário muda completamente. A progesterona não atua apenas no útero, ela tem receptores no fígado, nos músculos esqueléticos e no tecido adiposo. Essa alternância entre um estado dominado pelo estrogênio e o outro pela progesterona cria ambientes metabólicos completamente distintos. O estrogênio tende a ser um hormônio que melhora a sensibilidade à insulina, enquanto a progesterona pode atuar como antagonista, tornando o corpo ligeiramente mais resistente à insulina, nessa segunda metade do ciclo. Vamos então aprofundar um pouco mais e falar de combustíveis. Na fase folicular, seu corpo tem uma dependência maior de carboidratos, graças aos níveis elevados de estradiol perto da ovulação. Sua sensibilidade à insulina aumenta, o que significa que seu corpo processa a glicose de forma muito mais eficiente. No entanto, após a ovulação, na fase lútea, os estudos de monitoramento contínuo de glicose mostram uma elevação sutil, mas real na glicemia. É um estado de resistência à insulina central e periférica relativa. Para mulheres com diabetes, isso é ainda mais evidente, com uma tendência maior à hiperglicemia na fase lútea. Mas mesmo em mulheres saudáveis, essa mudança altera a forma como estocamos glicogênio muscular. Curiosamente, durante exercícios submáximos na fase lútea, o corpo tende a poupar o glicogênio usando mais gordura como combustível, a menos que a intensidade do treino ultrapasse o limiar de lactato, onde a demanda por carboidratos volta a dominar. Agora um ponto importante, por que a fome aumenta então? Se você sente mais fome na semana antes da menstruação, há uma razão biológica para isso. O seu gasto energético de repouso aumenta entre 5 a 10% na fase lútea. Isso pode representar um aumento real de 150 a mais ou menos 400 calorias extras por dia. Esse aumento no metabolismo é impulsionado pela progesterona, que eleva a temperatura corporal basal e estimula a queima de gordura, a lipólise. Na fase lútea, o corpo se torna mais flexível na oxidação de lipídios, aumentando a disponibilidade dos ácidos graxos livres no sangue. Por outro lado, o estradiol na fase folicular
ajuda a manter um perfil lipídico mais favorável, aumentando o HDL, o colesterol bom, e reduzindo o LDL. Portanto, o aumento do apetite na fase lútea é, em grande parte, uma resposta fisiológica para compensar o maior custo energético do corpo, e não apenas um desejo emocional por comer mais. Agora, um ponto que pouca gente discute é o metabolismo das proteínas. A evidência sugere que a fase lútea é o estado mais catabólico. Isso significa que há um aumento da quebra de aminoácidos e na excreção de nitrogênio. A progesterona parece impulsionar essa quebra de proteínas para apoiar processos como espessamento endometrial. Estudos mostram que as concentrações de aminoácidos no plasma caem na fase lútea, porque o corpo está usando esses blocos de construção de forma mais intensa. Embora isso não signifique que você vai perder massa muscular imediatamente, sugere que a demanda por proteínas pode ser ligeiramente maior nessa fase, para garantir assim que a síntese de proteína muscular seja mantida, especialmente em mulheres fisicamente ativas. Agora vamos falar sobre vitaminas e minerais. Quais realmente precisamos ficar atentas na fase do ciclo? O ferro é um protagonista crítico aqui. Nossos níveis de ferritina e de hemoglobina podem cair ao mínimo durante a menstruação, devido à perda de sangue, o que pode afetar temporariamente a oxigenação dos tecidos e o desempenho físico. O corpo também mostra variações em vitaminas do complexo B e o magnésio, que são cofatores essenciais para a produção de energia das mitocôndrias. Manter esses micronutrientes estáveis é o que permite que suas usinas de energia funcionem bem independente da fase do ciclo. A grande lição aqui é a variabilidade metabólica feminina não é um erro do sistema, é uma característica de um sistema sofisticado e dinâmico. A ciência nos diz para sermos conscientes do ciclo, mas não dogmáticos. Isso significa entender que não precisamos comer exatamente o mesmo todos os dias. Na fase folicular, aproveitar a sua sensibilidade à insulina para focar em treinos de alta intensidade e carboidratos de boa qualidade. Na fase lútea, respeite o aumento da sua temperatura e do seu gasto calórico, priorizando gorduras saudáveis, proteínas adequadas e aceitando que uma ingestão calórica levemente maior é o que seu corpo está pedindo para manter o equilíbrio. Reconhecer o ciclo menstrual como uma variável metabólica vital é o primeiro passo para uma nutrição de precisão, que realmente respeita a biologia feminina. Se você gostou desse tema, compartilhe com outras mulheres e vamos levar a ciência da saúde feminina adiante. Eu te espero no próximo vídeo com mais conteúdo sobre a nossa saúde feminina.